Imagine que você compra um relógio de alta precisão, uma joia da engenharia desenhada para durar décadas. Ao recebê-lo, o fabricante lhe entrega um manual que diz: não precisa de óleo nunca, ou apenas troque as peças a cada 5 anos. Você obedece, confia na marca, e exatamente no 6º ano, o relógio para sempre. Foi um acidente? Não. Foi um assassinato legal. No mundo do motor ocorre exatamente o mesmo. Existe uma lacuna abismal entre o que o seu motor precisa para sobreviver e o que o manual do usuário diz que você deve fazer. Os fabricantes não mentem, mas omitem. Sua prioridade não é que seu carro chegue aos 500 mil quilômetros. Sua prioridade é que o custo de manutenção pareça baixo durante os primeiros 3 anos para seduzir as grandes frotas de renting e que, uma vez terminada a garantia, você volte à concessionária por um modelo novo. Hoje vamos quebrar o código de silêncio. Vamos entrar na zona escura das oficinas para revelar por que frases como óleo para toda a vida ou intervalos de 30 mil quilômetros são as sentenças de morte do seu eixo de comando de válvulas e do seu turbo. Prepare-se, porque vamos analisar desde a química dos ácidos no seu cárter até esse pequeno hábito que 90% dos condutores comete ao desligar o motor e que está decapitando seu virabrequim neste preciso instante. Bem-vindo à agonia silenciosa do seu motor. Começamos. Erro 15. O mito dos 200 mil quilômetros e o colapso do TBN. O erro mais legal e aceito do mundo é o intervalo estendido de troca de óleo. Nos venderam a ideia de que os óleos sintéticos modernos são fluidos mágicos indestrutíveis. Mas a química não mente, e o óleo é, por definição, um componente sacrificável. Quando o óleo circula pelo seu motor, não apenas lubrifica. Atua como um agente de limpeza, um refrigerante e um selo hidráulico. O primeiro fator que mata o óleo não é o uso, mas a oxidação. Em temperaturas de operação, o oxigênio reage com as cadeias de hidrocarbonetos do óleo, criando ácidos orgânicos e lodos. No entanto, o verdadeiro assassino silencioso é o colapso do TBN, Total Base Number. O TBN é a reserva de alcalinidade do óleo. É o que neutraliza os ácidos corrosivos que se formam durante a combustão, especialmente quando o enxofre do combustível se mistura com a umidade condensada. Quando você estica a troca para os 20 mil quilômetros, o TBN frequentemente chega a zero muito antes. Nesse momento, o óleo se torna ácido. Deixa de proteger e começa a comer os metais moles das bronzinas de biela e virabrequim. Os óleos modernos são multiviscosos, o que significa que utilizam melhoradores do índice de viscosidade, C7. Estes são polímeros de cadeia longa que se expandem com o calor para evitar que o óleo se torne muito fino. Imagine-os como molas microscópicas. Em um motor de alta compressão ou turboalimentado, estes polímeros passam por zonas de altíssima pressão, como os lóbulos do eixo de comando de válvulas ou os anéis do pistão. Este estresse mecânico corta fisicamente as moléculas de polímero em um processo chamado cisalhamento. Um óleo que começou como um 5W30, após 15 mil quilômetros de maus tratos, pode ter se cisalhado até se tornar um 5W20 ou inclusive menos. O resultado é uma película lubrificante tão fina que permite o contato metal-metal. Quando os aditivos dispersantes se saturam, já não podem manter a fuligem e os resíduos de carbono em suspensão. Estes resíduos começam a precipitar e a grudar nas zonas de baixo fluxo, como o coador da bomba de óleo. A manutenção legal da concessionária raramente menciona que, embora o óleo aguente, o filtro de óleo costuma colapsar muito antes. Quando o filtro entope, abre-se a válvula de derivação, bypass, e seu motor começa a circular óleo sujo e sem filtrar diretamente para as partes mais críticas. Você está lixando seu motor por dentro enquanto acredita que está economizando dinheiro. Erro 14. A partida a frio e a lubrificação limite. Se alguma vez você ligou seu carro e saiu disparado imediatamente, você cometeu um pecado capital contra a física térmica. 70% do desgaste total de um motor ocorre nos primeiros 60 segundos após a partida. À temperatura ambiente, mesmo o melhor óleo sintético é grosso comparado ao seu estado a 100 graus. A viscosidade cinemática determina o quão rápido o óleo pode viajar desde o cárter até o cabeçote. Em uma partida a frio, há um intervalo de tempo, às vezes de vários segundos, onde o trem de válvulas está operando no que chamamos de lubrificação limite. Neste estado, não há uma camada de óleo que separe as peças. Resta apenas uma camada molecular microscópica de aditivos antidesgaste.
como o ZDDP. Se você exige carga do motor neste estado, está permitindo que o metal raspe diretamente contra o metal. Aqui entra a física de materiais. Os pistões costumam ser de uma liga de alumínio, enquanto o bloco ou as camisas costumam ser de ferro fundido ou ter revestimentos de Nicazil-Alucil. O alumínio tem um coeficiente de expansão térmica muito mais alto que o ferro. Isso significa que a frio, o pistão é fisicamente menor do que deveria ser para se encaixar perfeitamente no cilindro. Ele tem um jogo, ou folga excessiva. Se você acelera forte, o pistão aquece muito mais rápido que as paredes do cilindro, que estão cercadas de refrigerante frio. O pistão se expande violentamente antes que o cilindro tenha espaço para ele, provocando o fenômeno conhecido como piston slap ou, em casos extremos, microsoldagens entre a saia do pistão e a parede do cilindro. O virabrequim flutua sobre uma cunha de óleo hidrodinâmica. Para que esta cunha seja estável, é necessária velocidade de rotação e uma viscosidade específica. Na partida, essa cunha não existe. O virabrequim descansa fisicamente sobre as bronzinas. Cada partida é um golpe de martelo para estes metais. Não aquecer o carro não significa deixá-lo 10 minutos em marcha lenta, o que é outro erro que veremos depois, mas sim permitir 30 segundos de circulação e conduzir com extrema suavidade até que o óleo, não a água, alcance sua temperatura operacional. Ignorar isso é reduzir a vida dos seus anéis de compressão pela metade. Erro 13. A eletrólise e o refrigerante eterno. O refrigerante é o fluido mais ignorado de todo o veículo. Muitos acreditam que, enquanto o nível estiver bem e o carro não esquentar, tudo está correto. Erro fatal. Os refrigerantes modernos utilizam tecnologia de ácidos orgânicos, OAT. Ao contrário dos antigos refrigerantes de silicatos que cobriam todo o sistema com uma camada protetora, os OAT apenas reagem quimicamente quando detectam um ponto de corrosão. O problema é que esses químicos têm uma vida útil. Com o tempo, o refrigerante se torna ácido. Quando o pH do refrigerante cai abaixo de 7, o fluido se transforma em um eletrólito. O motor se torna essencialmente uma bateria gigante. Este processo se chama eletrólise. Em um motor onde se misturam metais, bloco de ferro, cabeçote de alumínio, radiador de cobre ou alumínio, a eletrólise faz com que os íons se movam de um metal para outro. O metal mais fraco, ânodo, começa a se desintegrar. Por isso vemos bombas de água com as pás totalmente desaparecidas, como se algo as tivesse comido. Não é erosão física, é química pura. Além disso, se o refrigerante perdeu suas propriedades tensioativas, produzem-se bolhas de vapor microscópicas nas zonas de alta temperatura, ao redor das câmaras de combustão. Quando estas bolhas colapsam, geram uma onda de choque tão potente que arranca fragmentos de metal do bloco. Este fenômeno, a cavitação, pode perfurar uma camisa de cilindro de fora para dentro, deixando que a água entre na câmara de combustão. Muitos condutores cometem o erro legal de completar o sistema com água da torneira. A água dura contém minerais que, ao aquecerem, precipitam e formam uma camada de incrustação ou calcário no interior do radiador e nas passagens do bloco. O calcário é um isolante térmico excelente. Uma camada de apenas 1 milímetro de calcário tem a mesma resistência térmica que vários centímetros de aço. Seu sensor de temperatura pode marcar normal, porque a água está a 90 graus, mas as paredes internas do cilindro poderiam estar a temperaturas críticas porque o calor não pode pular a barreira de calcário para chegar ao refrigerante. Você está cozinhando seu motor no próprio suco sem saber. Erro 12. A fraude da octanagem e o LSPI. O manual diz que seu carro pode usar gasolina de 91 octanos, ou regular. O que não lhe diz é que essa recomendação é o mínimo legal para que o carro não quebre hoje, não o ideal para que o motor seja eficiente e duradouro. A octanagem não é uma medida de potência, mas de resistência à autoignição. Em um motor moderno com injeção direta e turbocompressor, as pressões dentro do cilindro são brutais. Se você usa um combustível de baixa octanagem, a mistura pode explodir antes que a vela dispare, ou inclusive depois, criando uma segunda frente de chama que colide contra a primeira. Isso gera uma onda de choque supersônica que atinge o pistão como um martelo de aço. A maioria dos carros modernos tem sensores de detonação, que atrasam o tempo de ignição para proteger o motor, mas aqui está a armadilha. Para quando o sensor detecta o golpe e ajusta a eletrônica, o dano já ocorreu.
milhares de microgolpes durante anos terminam por rachar as canaletas dos anéis dos pistões. Este é o erro que está matando os motores pequenos turboalimentados, downsizing. O LSPI ocorre em baixas rotações e alta carga. Nesse momento, uma gota de óleo ou uma partícula de carvão incandescente pode acender a mistura de forma prematura. Diferente da batida de pino normal, o LSPI gera pressões tão extremas que podem quebrar uma biela ou destruir um pistão de forma instantânea. As gasolinas de baixa qualidade ou com aditivos medíocres favorecem a criação destes depósitos de carvão que atuam como pontos quentes. Muita gente pensa: uso gasolina barata e o carro vai bem. O que não vem é a fadiga de ciclo alto. Os componentes do motor são projetados para uma curva de pressão suave. A detonação causada por combustível subótimo troca essa curva por um pico violento. O metal tem memória. Cada vez que há uma detonação leve, criam-se microfissuras na estrutura cristalina da biela. Um dia, sem aviso prévio e sem que o motor tenha aquecido, uma biela decide dizer chega e sai pelo lado do bloco. A economia de alguns centavos por litro no posto acabou de lhe custar um motor de $10 mil. É o exemplo perfeito de por que o legal e o barato costumam ser o mais caro na engenharia mecânica. Erro 11. A transmissão selada para toda a vida. A indústria automotiva contemporânea cunhou um termo que deveria ser considerado um crime contra a engenharia mecânica: o fluido de transmissão selado para toda a vida. Fabricantes de caixas de câmbio de renome mundial como ZF ou Aisin entregam unidades às marcas de veículos com manuais técnicos que especificam claramente intervalos de serviço a cada 60 mil ou 80 mil quilômetros. No entanto, quando essa mesma caixa é instalada em um veículo de luxo ou de consumo massivo, o fabricante do automóvel comunica ao cliente que não necessita de manutenção alguma. Esta contradição não é um erro de comunicação, é uma estratégia de design para o fim da vida útil. Para entender por que isso é um erro catastrófico, devemos analisar a química do fluido de transmissão automática. Diferente do óleo de motor, o fluido de transmissão é um óleo hidráulico altamente complexo que deve cumprir funções contraditórias. Por um lado, deve lubrificar engrenagens planetárias e rolamentos para reduzir o atrito. Por outro lado, deve proporcionar o atrito exato para que as embreagens multidisco se acoplem sem patinar. Com o tempo, o calor extremo gerado pelo conversor de torque inicia um processo de oxidação térmica. As moléculas do fluido se quebram, perdendo sua viscosidade cinemática e sua capacidade de gerenciar o calor. O verdadeiro dano ocorre em nível microscópico com os discos de fricção. Estes discos são revestidos de um material celulósico e cerâmico que, com o uso normal, desprende partículas finas. Em uma transmissão com manutenção, estas partículas são capturadas pelo filtro e pelos ímãs do cárter. Em uma transmissão selada para toda a vida, o fluido se satura deste material abrasivo, tornando-se efetivamente uma pasta de polir que circula por todo o sistema. Esta suspensão abrasiva começa a desgastar as paredes de alumínio do corpo de válvulas. O corpo de válvulas é o cérebro hidráulico da transmissão, cheio de pequenos canais e pistões chamados solenoides que controlam as trocas de marcha com precisões de milissegundos. Quando o fluido está sujo e oxidado, os solenoides começam a sofrer de depósitos de verniz. O verniz é um subproduto da degradação térmica do óleo que adere às superfícies metálicas. Um solenoide com verniz torna-se lento ou trava, o que provoca trocas de marcha bruscas, patinação e, finalmente, o superaquecimento total da unidade. Para quando o usuário nota que a transmissão falha, o dano já não se soluciona com uma troca de óleo. As embreagens se queimaram e as tolerâncias internas se perderam para sempre. Aceitar o mito do fluido eterno é aceitar que sua transmissão morrerá assim que terminar a garantia do veículo. Erro 10. A lavagem à pressão e a capilaridade. Existe uma crença perigosa que dita que um motor limpo é um motor saudável, o que leva milhares de condutores a utilizar máquinas de lavagem de alta pressão diretamente sobre o vão do motor. Este ato de estética superficial ignora as leis da física e a capilaridade eletrônica. Os conectores elétricos modernos são projetados com selos de borracha chamados O-rings, pensados para resistir à umidade ambiental e respingos leves, mas não são projetados para suportar uma coluna de água a 150 bares de pressão. Quando a água à pressão atinge um conector, a força é suficiente para vencer o selo de borracha e injetar umidade dentro do plugue.
Uma vez que a água entra, não pode sair facilmente. Aqui é onde começa o fenômeno da capilaridade e a corrosão galvânica. A água começa a viajar através dos filamentos internos dos cabos de cobre, afastando-se do conector original e dirigindo-se para a unidade de controle eletrônica ou ECU. Em questão de meses, o cobre reage com a umidade e os resíduos minerais, criando uma substância conhecida como corrosão verde ou sulfatação. Esta camada verde aumenta a resistência elétrica, interrompendo os sinais de milivolts de sensores críticos como o do virabrequim ou o de massa de ar, provocando falhas fantasmas que são quase impossíveis de diagnosticar. Além do risco elétrico, a lavagem à pressão impõe um estresse térmico brutal aos componentes mecânicos. Se você decide lavar o motor depois de ter conduzido, os coletores de escape e o bloco do motor estarão a temperaturas superiores a 200 ou 300 graus centígrados. Ao projetar água fria sobre estas superfícies de fundição de ferro ou alumínio, produz-se um choque térmico instantâneo. A contração repentina do metal pode gerar microfissuras invisíveis aos olhos humanos, mas estruturalmente letais. Os coletores de escape podem empenar, quebrando os prisioneiros de fixação, ou mesmo o bloco do motor pode sofrer tensões internas que comprometam a estanqueidade das juntas. Um motor sujo é simplesmente um sinal de uso. Um motor lavado à pressão é uma bomba relógio eletrônica e estrutural que mais cedo ou mais tarde cobrará a conta na forma de curtos circuitos e vazamentos inexplicáveis. Erro 9. Aditivos solventes e ressecamento de vedações. No anseio de limpar o motor sem desmontá-lo, muitos recorrem ao uso indiscriminado de aditivos solventes potentes, frequentemente baseados em compostos como a acetona, o tolueno ou álcoois industriais. Embora estes químicos sejam excelentes para dissolver depósitos de carbono endurecido, são inimigos mortais da química dos elastômeros. Um motor moderno está cheio de selos, juntas e mangueiras fabricados com polímeros específicos como o Viton ou o nitrilo. Estes materiais são projetados para resistir ao óleo quente, mas não para suportar solventes agressivos que extraem os plastificantes de sua estrutura molecular. Quando um aditivo solvente circula pelo sistema, penetra nos poros dos selos de borracha. Ao evaporar ou misturar-se com o óleo, deixa o selo seco, rígido e quebradiço. O resultado é uma cascata de vazamentos de óleo que aparecem semanas depois de ter usado o limpador milagroso. Mas o dano mais crítico ocorre no sistema de indução forçada, especificamente no turbocompressor. Os solventes podem decapitar literalmente os depósitos de carvão acumulados nas válvulas de admissão ou no próprio turbo. Em vez de dissolver-se suavemente, o carbono desprende-se em fragmentos sólidos. Estes fragmentos, endurecidos por anos de calor, viajam a velocidades sônicas em direção à turbina do escape. Uma turbina de um turbo gira a mais de 150.000 rotações por minuto. Quando um fragmento de carvão sólido atinge uma palheta da turbina a essa velocidade, o resultado é catastrófico. Mesmo um impacto microscópico desequilibra o eixo do turbo. Um eixo desequilibrado gera vibrações que destroem as bronzinas hidrodinâmicas em segundos, permitindo que o óleo do motor escape para a admissão ou o escape. A ironia é dolorosa. Em uma tentativa de limpar e melhorar o desempenho com um solvente barato, o condutor termina destruindo o componente mais caro do sistema de ar do motor. A limpeza química deve ser um processo controlado e profissional, não um experimento de química de quintal que ignore a fragilidade dos componentes sintéticos modernos. Erro 8. O turbo-coking. O fenômeno conhecido como turbo-coking é o exemplo perfeito de como um erro de operação simples pode anular anos de engenharia avançada. Um turbocompressor é uma peça de engenharia que opera no limite da física, com gases de escape que superam os 900 graus centígrados enquanto o eixo gira sobre uma camada de óleo de apenas algumas micras de espessura. O problema não ocorre enquanto o motor está ligado, mas exatamente no segundo em que você o desliga após um esforço prolongado. Quando você desliga o motor imediatamente após conduzir em rodovia ou subir uma ladeira, a bomba de óleo para instantaneamente. No entanto, o corpo do turbo continua irradiando um calor imenso acumulado em sua massa de ferro fundido. O óleo que fica estagnado no eixo do turbo deixa de circular e fica preso em uma armadilha de calor. Nesse momento ocorre a pirólise. O óleo esquenta tanto que suas moléculas de hidrocarboneto se quebram e o carbono se solidifica, transformando-se em uma crosta dura conhecida como coque.
Cada vez que você desliga o carro desta maneira, vai adicionando uma camada de carvão sólido ao eixo do turbo. Com o tempo, esta camada reduz o espaço livre para o fluxo de óleo e começa a agir como uma lixa contra as bronzinas. Eventualmente, as passagens de óleo fecham-se por completo. O eixo do turbo fica sem lubrificação e funde-se com a bronzina devido ao calor de atrito. O que os manuais omitem por conveniência de marketing é que um turbo precisa de um período de resfriamento em marcha lenta de pelo menos 2 minutos após uma viagem. Durante este tempo, o óleo fresco circulando retira o calor excessivo do eixo, baixando a temperatura o suficiente para que, ao desligar o motor, o óleo remanescente não se carbonize. Ignorar este ciclo térmico é, essencialmente, queimar o sistema de lubrificação por dentro, transformando um óleo de alta qualidade em um resíduo sólido que garante a morte do turbocompressor muito antes que o resto do motor mostre sinais de velhice. Erro 7. Fluido de freio higroscópico. O sistema de frenagem é, sem dúvida, o componente de segurança ativa mais crítico de qualquer veículo motorizado, e, no entanto, sua manutenção é a mais ignorada pela maioria dos usuários e oficinas. O erro reside em não compreender a natureza química do fluido de freio, que é uma substância higroscópica. Isso significa que tem uma afinidade química natural pela água e possui a capacidade de absorver a umidade diretamente do ar através dos poros das mangueiras de borracha e dos respiros da tampa do reservatório. Mesmo em um sistema perfeitamente selado, o líquido de freio pode absorver até 2% do seu volume em água em apenas 1 ano de uso normal. Este processo é invisível, mas devastador. O primeiro grande perigo é a redução drástica do ponto de ebulição do fluido. Um líquido de freio padrão DOT E4 tem um ponto de ebulição em seco de aproximadamente 230 graus centígrados. No entanto, quando o conteúdo de água atinge apenas 3,7%, esse ponto de ebulição cai perigosamente para perto dos 150 graus centígrados. Durante uma descida prolongada em uma zona de montanha ou em uma frenagem de emergência em alta velocidade, o atrito entre as pastilhas e os discos gera um calor imenso que é transferido para o fluido. Se o fluido contém água, esta se transforma em vapor. Como o vapor é um gás e os gases são compressíveis, ao contrário dos líquidos, o pedal de freio afunda até o fundo sem oferecer resistência. Um fenômeno conhecido como bloqueio de vapor que deixa o condutor sem freios no momento mais crítico. Mas o perigo não se limita apenas à perda de potência de frenagem. A água no sistema inicia um processo de oxidação interna galvânica. O sistema de freio moderno é composto por uma mistura de metais. Alumínio na bomba mestre, aço nas linhas, cobre em algumas conexões e ferro nos cilindros de roda. A água atua como um eletrólito que facilita a corrosão entre estes metais. Esta corrosão gera partículas sólidas microscópicas que viajam pelo sistema e terminam alojando-se no componente mais caro e delicado: o módulo do sistema de freios antibloqueio ou ABS. O módulo ABS contém uma série de microválvulas e uma bomba elétrica que devem gerenciar pressões de frenagem com uma precisão cirúrgica. As partículas de óxido atuam como um abrasivo que risca as paredes internas destas válvulas ou, no pior dos casos, as bloqueia por completo. Um único grão de óxido pode impedir que uma válvula solenoide feche corretamente, o que provoca que o carro puxe para um lado ao frear ou que o sistema ABS falhe por completo em uma situação de pânico. A substituição de um módulo ABS pode custar milhares de dólares, uma cifra astronômica comparada ao custo insignificante de trocar o líquido de freio a cada 2 anos. Ignorar a higroscopia do fluido é permitir que a umidade corroa silenciosamente a integridade estrutural dos seus freios e a saúde do seu bolso. Erro 6. Conduzir na reserva e a cavitação da bomba. Existe um hábito profundamente enraizado entre os condutores que consiste em esperar que a luz de reserva acenda, ou mesmo que o ponteiro toque o zero absoluto, antes de visitar o posto de gasolina. Este erro de comportamento ignora 2 princípios fundamentais da engenharia de sistemas de combustível: a refrigeração por imersão e a dinâmica de fluidos em espaços confinados. Em quase todos os veículos modernos, a bomba de combustível encontra-se submersa dentro do tanque, e isso não é por uma questão de economia de espaço, mas de gestão térmica. A bomba de combustível é um motor elétrico de alta velocidade que gera uma quantidade considerável de calor durante seu funcionamento.
O combustível que rodeia a bomba atua como um dissipador de calor gigante, absorvendo a energia térmica e mantendo-a em uma temperatura de funcionamento estável. Quando o nível de combustível desce demais, a bomba fica exposta ao ar dentro do tanque. O ar é um condutor térmico péssimo em comparação com o líquido, o que provoca que a temperatura interna dos enrolamentos do motor da bomba dispare. Este calor excessivo degrada o verniz isolante dos cabos e deforma os componentes internos de plástico, encurtando drasticamente a vida útil do componente. O segundo problema crítico é a coleta de sedimentos e a cavitação. Embora os tanques modernos sejam de polietileno de alta densidade para evitar a corrosão, o próprio combustível pode conter impurezas e a água condensada sempre se deposita no fundo devido à sua maior densidade. Ao circular constantemente com o tanque baixo, a bomba é obrigada a sugar o combustível da zona onde a concentração destes contaminantes é mais alta. Embora exista um filtro ou pré-filtro, as partículas menores podem passar, atuando como projéteis contra os impulsores internos da bomba. Além disso, quando o nível é extremamente baixo e o veículo faz uma curva ou acelera, o combustível desloca-se, permitindo que a bomba sugue ar momentaneamente. Isso gera um fenômeno conhecido como cavitação, onde se formam bolhas de vapor devido a quedas de pressão repentinas. Quando estas bolhas colapsam perto das superfícies metálicas da bomba, geram ondas de choque com pressões locais de milhares de atmosferas que podem arrancar literalmente pedaços de metal dos impulsores. Um condutor que sempre circula na reserva está condenando sua bomba a uma morte lenta por superaquecimento e erosão mecânica, transformando uma peça que deveria durar toda a vida do carro em um gasto recorrente e evitável. Erro 5. O marcha lenta prolongado para aquecer. O ritual de ligar o motor e deixá-lo 10 ou 15 minutos em marcha lenta pela manhã antes de sair é um vestígio da era dos carburadores que hoje resulta destrutivo para os motores de injeção direta. Em um motor frio, a unidade de controle eletrônica ordena uma mistura extremamente rica, ou seja, injeta muito mais combustível do que o necessário para a combustão a fim de compensar a falta de calor e evitar que o motor apague. O problema é que, em marcha lenta, o motor gera muito pouco calor de combustão e o óleo demora uma eternidade para atingir sua temperatura operacional. Durante este período prolongado de mistura rica, o excesso de gasolina não queima por completo. Parte deste combustível em estado líquido atinge as paredes dos cilindros e lava a película de óleo lubrificante que protege os anéis do pistão. Este fenômeno é conhecido como lavagem de cilindros e provoca um contato direto metal com metal em uma etapa onde o motor está mais vulnerável. Além disso, esse combustível que lava as paredes termina escorrendo para o cárter, misturando-se com o óleo do motor. Este processo chama-se diluição por combustível e reduz drasticamente a viscosidade do óleo, diminuindo sua capacidade de carga e expondo as bronzinas do virabrequim a um desgaste prematuro. Mas o dano não termina na lubrificação. Um motor em marcha lenta nunca atinge a temperatura de combustão ideal para uma queima limpa. As temperaturas internas baixas fomentam a formação de lodos negros, uma mistura pastosa de óleo oxidado, água de condensação e partículas de carvão. Estes lodos começam a depositar-se nas passagens estreitas de óleo e na grade de sucção da bomba de óleo, restringindo o fluxo vital. Para os veículos diesel modernos equipados com filtros de partículas, a marcha lenta prolongada é um suicídio mecânico. Ao não gerar calor suficiente nos gases de escape, o filtro de partículas satura-se rapidamente de fuligem. Como o motor não está sob carga, nunca se atingem as condições para uma regeneração automática, o que termina bloqueando o sistema de escape e forçando limpezas manuais caras ou a substituição do filtro. A maneira correta de aquecer um motor moderno é esperar cerca de 30 segundos para que o óleo circule e depois iniciar a marcha com suavidade. Desta maneira, o motor trabalha sob carga, gera calor rapidamente, a mistura empobrece em poucos minutos e o óleo atinge sua temperatura de proteção muito antes, evitando a diluição e a formação de lodos que encurtam a vida do motor. Erro 4. O mito do óleo grosso para motores velhos. Existe um conselho mecânico de velha guarda que afirma que, à medida que um motor ganha quilômetros e começa a consumir algum óleo, deve-se subir a viscosidade, passando, por exemplo, de um 5,30 para um 20,50. Esta prática, embora pareça lógica para reduzir vazamentos ou consumo, é um erro fatal nos motores projetados com tolerâncias modernas.
Os motores atuais são fabricados com uma precisão micrométrica e seus canais de lubrificação são capilares, extremamente finos para otimizar a pressão e o fluxo de óleo. Quando introduzimos um óleo mais grosso ou viscoso em um motor projetado para um óleo leve, estamos criando uma restrição de fluxo massiva. O óleo grosso tem uma resistência muito maior ao movimento, especialmente quando está frio. Isso significa que, no momento da partida, o óleo demora muito mais tempo para viajar do cárter até a parte mais alta do motor, o cabeçote. Os eixos de comando de válvulas e os tuchos hidráulicos são os primeiros a sofrer. Ao operarem sem pressão de óleo durante esses segundos adicionais cada manhã, o desgaste nos lóbulos do eixo de comando de válvulas acelera-se exponencialmente. Além disso, muitos motores modernos utilizam sistemas de comando variável que dependem da pressão hidráulica do óleo para ajustar os tempos das válvulas. Estes sistemas utilizam solenoides e atuadores com orifícios do tamanho de uma agulha. Um óleo muito grosso não pode fluir corretamente através destes orifícios, o que provoca erros de tempo, perda de potência, aumento do consumo de combustível e a eventual falha do sistema de comando variável, cuja reparação costuma ser extremamente cara. O óleo mais grosso também gera mais atrito interno, o que eleva a temperatura operacional do motor. Ao contrário do que se acredita, o óleo grosso não protege melhor em altas temperaturas em um motor moderno. De fato, ao fluir mais lento, retira menos calor dos componentes internos como os pistões e as bronzinas. O aumento do consumo de óleo em um motor velho costuma dever-se a retentores de válvulas endurecidos ou anéis de pistão presos por lodos, problemas que se agravam com um óleo mais pesado. Seguir a recomendação do fabricante durante toda a vida do veículo é a única forma de garantir que a lubrificação chegue a cada canto do motor com a velocidade e pressão necessárias para evitar a destruição por atrito seco. Erro 3. Vazamentos de vácuo e injeção pobre. No delicado equilíbrio da combustão interna, a relação estequiométrica é a lei absoluta. Para que um motor a gasolina funcione com eficiência, deve misturar exatamente 14,7 partes de ar para cada parte de combustível. No entanto, um dos erros mais comuns na manutenção preventiva é ignorar as pequenas fissuras nas mangueiras de borracha, os selos dos injetores ou as juntas do coletor de admissão. Estas imperfeições dão lugar ao que conhecemos como vazamentos de vácuo, uma entrada de ar não medida que ocorre depois do sensor de fluxo de ar ou massa de ar. Quando o ar entra no sistema sem ser contabilizado pelo computador do veículo, a mistura torna-se pobre, o que significa que há um excesso de oxigênio e uma deficiência de combustível. À primeira vista, um condutor descuidado poderia pensar que isto é bom porque gasta menos gasolina, mas a realidade termodinâmica é aterradora. O combustível na câmara de combustão não serve apenas para gerar energia, mas também cumpre uma função refrigerante essencial. Ao evaporar, o combustível absorve calor das paredes do cilindro e das válvulas. Uma mistura pobre carece deste efeito refrigerante, o que eleva as temperaturas de combustão a níveis que superam os limites metalúrgicos dos componentes. O primeiro sintoma de uma mistura pobre sustentada observa-se nas velas. Os eletrodos, projetados para resistir a condições extremas, começam a sofrer um processo de erosão térmica acelerada. Em casos graves, a temperatura é tão alta que o eletrodo central da vela pode chegar ao seu ponto de fusão, derretendo literalmente dentro da câmara. Este metal fundido pode desprender-se e causar danos catastróficos nas paredes do cilindro ou, pior ainda, agir como um ponto de incandescência que provoca a pré-ignição do combustível, um fenômeno que pode destruir um pistão em questão de segundos. As válvulas de escape são as próximas vítimas. Diferente das válvulas de admissão, que recebem ar fresco, as de escape são banhadas constantemente por gases ardentes. Um vazamento de vácuo eleva a temperatura destes gases até o ponto em que o metal da válvula começa a amolecer. Isto provoca que a sede da válvula se deforme ou que as bordas da mesma se queimem, o que resulta em uma perda total de compressão. Ignorar um simples assobio sob o capô ou uma mangueira de vácuo ressecada é, em essência, permitir que um maçarico invisível trabalhe lentamente no coração do seu motor, fundindo componentes que custam milhares de dólares por não ter investido alguns centavos em um pedaço de borracha novo. Erro 2. Carbonização em válvulas de injeção direta. A evolução tecnológica nos trouxe os motores de injeção direta de gasolina, conhecidos como GDI por suas siglas em inglês, os quais prometem maior potência e menor consumo ao injetar o combustível diretamente na câmara de combustão em vez de fazê-lo no pórtico de admissão. No entanto,
Esta inovação introduziu um erro de design que muitos proprietários desconhecem e que termina por asfixiar o motor: o acúmulo massivo de carbono nas válvulas de admissão. Nos motores de injeção indireta tradicionais, a gasolina que contém aditivos detergentes banha constantemente a parte posterior das válvulas de admissão, mantendo-as limpas de resíduos de óleo e carbonização. Em um motor GDI, isto nunca acontece. O problema agrava-se pelo sistema de ventilação positiva do cárter, que recircula os vapores de óleo para a admissão para serem queimados. Estes vapores de óleo entram em contato com as válvulas de admissão, que estão a temperaturas extremamente altas. Ao não haver um jato de gasolina que as limpe, o óleo é cozido sobre o metal, formando uma crosta de carbono dura e rugosa que cresce a cada quilômetro percorrido. Este processo é insidioso porque ocorre de maneira gradual, roubando do motor sua eficiência volumétrica. À medida que os depósitos de carbono aumentam, a geometria do pórtico de admissão altera-se. O fluxo de ar, que deveria ser laminar e rápido para uma combustão eficiente, torna-se turbulento e restrito. É como tentar correr uma maratona respirando através de um canudo cheio de areia. O motor perde potência, a marcha lenta torna-se instável e o consumo de combustível dispara porque o computador tenta compensar a falta de ar injetando mais gasolina, o que por sua vez gera mais fuligem, criando um ciclo vicioso de degradação mecânica. Se não for realizada uma limpeza profissional destas válvulas mediante métodos como o jateamento com casca de noz ou solventes específicos a cada 60.000 ou 70.000 quilômetros, o acúmulo pode chegar a ser tão severo que impeça que a válvula feche por completo. Isto gera falhas de ignição e pode provocar que pedaços de carbono se desprendam e caiam no cilindro, riscando as paredes ou danificando o catalisador. A injeção direta é uma maravilha da engenharia, mas sem a gestão consciente da carbonização, o motor está condenado a uma morte por asfixia prematura, tornando-se uma sombra do que costumava ser quando saiu da concessionária. Erro 1. O hábito da embreagem e a carga axial. Chegamos ao erro número 1. O hábito mais destrutivo e, paradoxalmente, o mais comum entre os condutores de veículos com transmissão manual: manter o pedal da embreagem pressionado enquanto se espera em um semáforo ou deixar o pé descansando levemente sobre ele enquanto se conduz. Este comportamento é um ataque direto contra um dos componentes mais vitais e menos compreendidos do motor: as bronzinas de encosto do virabrequim. Para entender a gravidade deste erro, devemos visualizar o virabrequim. É o eixo mestre que converte o movimento vertical dos pistões em rotação. O virabrequim tem um jogo lateral mínimo, controlado pelas bronzinas de encosto ou axiais. Quando você pressiona o pedal da embreagem, o sistema hidráulico exerce uma pressão massiva, de centenas de libras, para separar o disco de fricção do volante do motor. Esta força não desaparece no ar, transmite-se diretamente ao virabrequim, empurrando-o para a parte dianteira do bloco do motor. As bronzinas de encosto são projetadas para suportar cargas axiais momentâneas durante a troca de marcha, mas não para resistir a essa pressão durante minutos inteiros em cada semáforo. Ao manter a embreagem pressionada, você está forçando o virabrequim a girar enquanto está sendo empurrado com força contra estas bronzinas. O problema crítico é que, em baixas rotações de marcha lenta, a pressão de óleo é mínima, o que significa que a película de lubrificação entre o virabrequim e a bronzina de encosto é extremamente fina. O resultado é um desgaste prematuro por atrito metal com metal. Uma vez que as bronzinas de encosto se desgastam, o virabrequim adquire um jogo axial excessivo. Isto significa que o virabrequim pode deslocar-se para frente e para trás dentro do motor. Este jogo destrutivo altera o alinhamento das bielas, provoca vazamentos nos retentores principais de óleo e, em casos extremos, pode levar a que o virabrequim atinja fisicamente o bloco do motor ou destrua o sensor de posição do virabrequim, deixando o veículo inanimado. O custo de substituir estas bronzinas implica desmontar o motor por completo, uma reparação de proporções épicas que poderia ter sido evitada simplesmente colocando a alavanca em ponto morto e soltando o pedal. Este hábito não apenas queima o rolamento de liberação da embreagem, está, literalmente, tentando empurrar o virabrequim para fora do motor. Ao longo desta análise dos hábitos destrutivos e da engenharia do descuido, vimos como as decisões diárias do condutor ditam a sentença de morte ou a longevidade do seu veículo. O automóvel não é uma entidade estática, é um sistema dinâmico de trocas térmicas, pressões hidráulicas e tolerâncias micrométricas que reagem a cada estímulo.
O erro mestre da maioria dos proprietários é ver a manutenção como um gasto opcional ou um incômodo, quando na verdade é o único investimento que garante a preservação do seu patrimônio.